Economia 4.0. Apresentação: Almir Freitas. Bom dia, guaibeiros! Estamos começando a Economia 4.0 deste sábado, 4 de abril. Na mesa de áudio, Luciano Pepão Vargas, na central técnica Cleiton Lopes e Jorge Brum e gerência de jornalismo e esporte Rafael Sequim. A direção geral é de Claudinei Girotti. O Economia 4.0 é um oferecimento Fê Comércio, a força do sistema ao seu lado, e Banrisul, crédito rápido para sua empresa com o Banrisul Giro Digital. Fraudadores estão usando aplicativos que se passam por legítimos para infiltrar malwares em dispositivos móveis e desviar transferências via Pix sem que o usuário perceba. O golpe interpreta operações e altera dados como destinatários e valor. Na semana recente, o Banco Central alertou associações do sistema financeiro sobre esse novo vetor de ataque. Segundo a autoridade monetária, os golpes envolvem a instalação de aplicativos maliciosos que exploram permissões sensíveis dos celulares, como acessibilidade, permitindo o controle da interface do dispositivo e a manipulação de dados no momento das transações. Com a gente hoje, para tentar entender um pouco isso no Economia 4.0, o integrante ativo do I3E e professor do Instituto de Informática da URGS, Jefferson Campos Nobre. Jefferson, bom dia. Bom dia para ti e para os nossos ouvintes. Jefferson, me conta, o que a gente pode interpretar nesse cenário aí de agora me surpreendeu um pouco essa informação, de desviar transferências via Pix sem que o usuário perceba? Bom, então, esse tipo de ataque, vamos chamar assim, né, ele não é, assim, de fato novo, né, ele já existe há bastante tempo, só que o que acontecia é que ele era utilizado com outras plataformas. Então, por exemplo, com plataformas relacionadas com transferências, né, com pagamento de contas. Então, esses aplicativos maliciosos, né, o termo que tu utilizaste, né, vamos chamar eles de malwares, né, esses aplicativos, então, eles conseguem, né, realizar ações, né, realizar operações no dispositivo do usuário que enganar, né, algumas operações que vão ser realizadas. Por exemplo, uma das operações é a operação do Pix, né? Então, é importante salientar nesse caso que o ataque ele não é realizado no sistema Pix, mas sim na hora que o usuário, por exemplo, está passando as informações como a chave do Pix usando o seu aplicativo bancário. Pois é, isso é bom para que as pessoas entendam, não é? Não é um problema do sistema Pix. Ele interfere no sistema Pix no celular do próprio usuário, né? Explica para a gente um pouco isso. Não, exatamente, esse eu acho que é um ponto importante. Assim, na verdade, o que acontece é que quando o usuário, né, ele vai fazer um Pix, por exemplo, usando seu dispositivo, né, o que nós enxergamos como usuários, na verdade, é a interface do banco, por exemplo, né, que o aplicativo está utilizando. Então, naquele momento, quando nós passamos os dados, por exemplo, para fazer um ativo do banco, ele pega esses dados, depois, internamente, né, pela infraestrutura do banco. É importante salientar que esse ataque não é no sistema Pix, né? Então, ele não se utiliza desse sistema que os bancos, né, possuem junto ao Banco Central, enfim, para fazer as transações. O que acontece é que na hora que tu vai fazer a transferência, que vai utilizar o aplicativo, por exemplo, tu coloca uma chave, né, para aquela determinada organização. Então, o ataque acontece no dispositivo. Nas permissões, ele consegue modificar o que o usuário digitou. Na verdade, o ataque ele acontece no momento anterior. Então, o usuário, ele inadvertidamente, esse eu acho um ponto importante, ele instala algum aplicativo, né, de origem desconhecida normalmente, e esse aplicativo, junto, né, ao que ele se pretende lá fazer, ele coloca esse malware. E aí esse malware tem a capacidade, então, de alterar o que vai ser colocado no dispositivo, no que a pessoa vai digitar, por exemplo. Então, quando o usuário for usar o aplicativo do banco, para ele está tudo certo. Ele está usando normalmente o aplicativo. E o aplicativo do banco também continua tudo igual. Só que na hora que, por exemplo, ele vai digitar a chave Pix,
né, o aplicativo, esse malware, que é esse aplicativo malicioso, ele vai lá e troca a chave, e ao invés de ser para aquela pessoa né, para aquela pessoa, para a organização que o usuário estava querendo fazer o Pix, ele vai para a conta do golpista. Então, o importante é perceber que esse tipo de problema ele não acontece, ele na verdade ele aconteceu antes do usuário ir lá e fazer a transação via Pix, né? Foi quando ele instalou o aplicativo malicioso. Uhum. A gente consegue, Jefferson Campos Nobre, a gente consegue identificar as ações mais comuns, ou seja, que tipo de aplicativo que a gente baixa mais comum, não sei se a gente pode dizer assim, ou a preocupação de ir na loja correta do sistema operacional, como é que a gente pode identificar isso? Eu acho que 2 pontos são importantes. Primeiro, um tu já colocou, é a questão de utilizar as lojas oficiais, né? Porque essas lojas, elas possuem cuidados, né? Elas possuem, então, medidas de segurança que evitam, né, que alguns aplicativos consigam fazer esse tipo de ação maliciosa, né? Então, esse eu acho que é o primeiro ponto importante. Então, a questão da utilização das lojas oficiais. E o segundo ponto, que eu gosto sempre de lembrar, assim, que é o seguinte: quando tu instala uma aplicação, né, um aplicativo qualquer, um app, ele pede normalmente algumas permissões. E é importante a gente sempre se dar conta e tentar pensar um pouco naquele momento sobre se aquelas permissões são adequadas, se elas têm alguma coisa realmente a ver com aquele aplicativo, aquele app que a gente está instalando. Então isso é muito comum, né? A instalação de apps que são para uma determinada função, mas que eles solicitam permissões que aparentemente não tem nenhum sentido. E essa é uma das portas para esses malwares, né, para esses apps maliciosos, porque eles se aproveitam de quando o usuário vai instalar um aplicativo que supostamente é inofensivo, mas ele aproveita essa ação do usuário para pedir permissões, para daí sim realizar o golpe, né? Isso é muito comum em momentos específicos do ano, né? Agora a gente tem, por exemplo, o prazo de entrega do imposto de renda. Ou seja, as pessoas talvez tenham que perceber que nenhum banco envia por livre e espontânea vontade, por WhatsApp, por exemplo, a declaração de rendimentos do banco, enfim. É preciso... Como é que a gente faz o alerta para o nosso ouvinte? Ponto importantíssimo que tu trazes, assim. Na verdade, esse tipo de questão em geral nós costumamos chamar, né, na área acadêmica de engenharia social. Então, é quando se utiliza, então, das questões relacionadas com a psicologia, enfim, do usuário. Então, nessas épocas, assim, onde tem, por exemplo, né, como tu colocaste, questão do imposto de renda, ou quando tem alguma coisa especial, os usuários têm uma tendência a ficar mais suscetíveis a querer, porque nós sabemos que fazer o imposto de renda não é das tarefas mais agradáveis, né? Então, ao ser oferecido alguma forma de facilitar esse processo, o usuário fica mais suscetível de aceitar se instalar, por exemplo, uma ferramenta. Então, vou te dar um exemplo assim fictício, mas uma ferramenta de IA, por exemplo, que faz automaticamente teu imposto de renda. Né? E aí, nessas horas, o usuário ele tende a ser um pouco mais, vamos dizer assim, permissivo em relação ao que ele aceita, né? Tanto em relação a uma loja talvez não oficial, ou talvez um aplicativo lá que está pedindo muitas permissões, que ele não entende muito bem, mas que, né, talvez vão ajudar ele a fazer o imposto de renda. Então, esse é um momento especial. Então, é isso que a gente chama de engenharia social, né? Esse uso, assim, da questão psicológica para tentar atrair o usuário para ele realizar uma ação que em outro momento ele não faria. Isso seria uma forma de prevenir esse tipo de ataque? Com certeza. Então, isso serve não somente só para esse tipo de ataque, né? Mas os ataques de engenharia social, nós costumamos chamar esses ataques, por exemplo, onde se envia uma mensagem, né? Ou um e-mail com um link fraudulento, nós chamamos isso de phishing na área, né? Mas, assim, o importante, né, nesses momentos, a gente sempre pensa assim, né? A gente costuma dizer que nós temos vários sistemas na nossa cabeça, né? Então, são momentos que a gente tem que parar, né? E claro, a nossa vida é super atribulada, é super corrida, então a pessoa está assim, num momento muito acelerado e não consegue parar para refletir no sentido daquilo que está sendo pedido, por exemplo, em termos de permissões, né? Ou se como tu disseste, faz sentido receber aquela informação por um determinado canal. Então, a melhor forma de tentar lidar com esses ataques, assim, de fato, é o usuário parar para ter um momento de reflexão e pensar se de fato faz sentido aquela solicitação.
E uma coisa interessante para o usuário é sempre que ele receber alguma coisa, eu faço isso, é claro que a gente recebe também, né? Olhar, por exemplo, se recebi por e-mail, está aqui a sua fatura. Em primeiro lugar, saber se tu tem uma fatura com aquela instituição, com aquela empresa. Segundo, tentar olhar o e-mail, o que está escondido no e-mail. Muitas vezes tem uma máscara que esconde o e-mail, né? Como é que a gente pode se prevenir disso? É por aí? Essa é uma das formas, né? Mas assim, o que tem acontecido nos últimos anos é que essas ferramentas de produção de conteúdo têm ficado tão, elas têm avançado tanto que a gente recebe esses e-mails, nós recebemos esses e-mails, por exemplo, fraudulentos, e eles são muito parecidos com os e-mails originais. Então houve um tempo que as cópias eram realmente grosseiras, e aí com uma rápida inspeção, né, o usuário conseguia verificar que não era verdadeiro. Hoje em dia já é bem mais difícil. Então essa estratégia ainda é válida, ela ainda nos ajuda, mas em muitos casos o ideal, né, é, por exemplo, ao invés de nós, ao receber uma mensagem dessa, é tentar entrar em contato com a instituição e questionar, ou solicitar, por exemplo, né, hoje tem muitos tipos de pagamentos, né, por exemplo, de aplicativos de streaming, né, de conectividade, que tu tendo o aplicativo, tu consegue pegar diretamente do aplicativo fazer o pagamento, né? Então tu não precisa desse canal intermediário, né? Por exemplo, recebendo uma mensagem ou mesmo um e-mail. Então tu sabe que tu está conectando direto com a empresa. Então essa alternativa hoje parece bastante interessante, né? Algumas empresas, por exemplo, elas adotam alguns esquemas de proteção adicionais, né? Então, por exemplo, para tu receber uma conta, enfim, alguma solicitação, tu tem mais uma senha, né, alguma forma compartilhada de segredo com aquela empresa. Então tem uma evolução nesse sentido, mas em alguns casos, assim, é importante o usuário ter esse discernimento, assim, esse momento de reflexão sobre o que ele está realizando e pensar se de fato aquilo parece ser, né, uma solicitação, enfim, um envio correto, né, legítimo da organização, né? E então minha sugestão é sempre no sentido de ter um momento de reflexão, assim, que é difícil no nosso cotidiano moderno, né? Então parar e pensar um pouco sobre a razoabilidade daquilo que está sendo solicitado. Você citou há pouco Jefferson Campos Nobre, professor do Instituto de Informática da URGS e membro ativo do I3E. Você citou a inteligência artificial. De que forma a gente pode, se é que pode, com a ajuda da inteligência artificial, se precaver desse tipo de ação de malwares? Já temos isso, a gente fica imaginando que isso existe em favor de quem está tentando nos fraudar. Agora, existe o lado contrário também, de prevenção? Sim, a gente tem sempre o setor de desenvolvimento de produtos do bem e do mal, né? Exatamente. Então, assim, exatamente. Tu colocaste de uma forma muito clara, muito direta, né? E a gente tem isso? Bom, então as aplicativos, né, enfim, as medidas de proteção, né, de segurança hoje também se utilizam, né, de inteligência artificial para conseguir, então, combater esses dispositivos. Então nós temos hoje a inteligência artificial tanto colaborando no lado vamos dizer assim, do mal, quanto do lado do bem, né? Então, por exemplo, hoje é possível escolher algumas ferramentas de segurança, né? Ferramentas como antivírus, firewall, outras ferramentas que são proteções contra anti-malware, por exemplo, aqui a gente está falando de malware, que se utilizam então de IA para conseguir combater, então, assim, essas ferramentas, né, esses aplicativos maliciosos. Então hoje nós temos a utilização da inteligência artificial tanto para questões positivas quanto negativas. E o que a gente pode olhar para frente? Eu gosto sempre de tentar olhar para curto e médio prazo. O que está surgindo aí? Como você disse lá no início, esse tipo de ação, ela não é nova, né? Talvez venha se aprimorando e se ampliando, né? O que você já tem visto aí nas pesquisas de ação do mal nesse tipo de situação? Eu acho que assim, um ponto que pode ser colocado, né, e também assim, colocando aqui bem numa questão bem assim de ambiguidade, né, bem de dúvida sobre o futuro do que vai acontecer, são agora as formas que nós costumamos chamar assim de agentic AI, ou assim, o IA que se utiliza de agentes, né? Então,
tem agora aparecido alguns agentes que permitem, por exemplo, que tu automatize as tuas ferramentas. Então, tu conecta esses agentes, por exemplo, com o teu e-mail, né, ou com outros aplicativos que tu utiliza, e ele automaticamente realiza as tuas funções. O que parece, do ponto de vista assim, do nosso esforço diário, uma alternativa muito interessante, né, porque nos tira trabalho. Por outro lado, ao fazer isso, essas ferramentas têm acesso a dados confidenciais nossos. Então, por exemplo, com acesso a tanto que dados sensíveis como, né, nosso nome, endereço, telefone, mas em alguns casos mesmo ao número do cartão, né, contas bancárias. Então, agora mesmo nós estamos falando sobre a questão do Pix, que está relacionado diretamente com uma conta bancária. Então, tu imaginas, por exemplo, colocar um determinado agente de IA que tem acesso a isso, né, que tem acesso à conta bancária, tem acesso ao teu número do cartão. Se esse agente, então, ele tem de alguma forma um vazamento de dados ou alguém consegue uma forma de invadir esse agente, né, o atacante teria à disposição dele todas as informações pessoais, então, para realizar um ataque. Então, essa é uma tendência, vem muito forte em IA, né, da utilização desses agentes inteligentes, mas que, do ponto de vista de segurança, nos traz muitas preocupações. Então, uma área hoje que as organizações, então, né, como tu comentaste, eu participo então do ITREZE, né, que é o Instituto dos Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, que é uma entidade, por exemplo, que trabalha em padronizações para a proteção, né, na utilização de IA. Então, um dos caminhos é realmente, né, ter padronizações, ter então formas que são bem definidas para que esses aplicativos possam ser utilizados, mas diminuindo, né, reduzindo a possibilidade, o risco para os usuários. Tem algum mapeamento que vocês tenham acesso ou tenham desenvolvido com relação à região do planeta onde isso é muito mais comum? Por exemplo, a América do Sul é muito mais propícia para esse tipo de golpe? Tem sim, Almer, esses mapeamentos geralmente eles se utilizam das regiões, né, e também, por exemplo, da área específica, né, então os mapeamentos mostram, por exemplo, né, que na região aqui do Brasil, da América do Sul, são muito comuns golpes do tipo ransomware, que é aquele sequestro de dados, né, que aconteceu muitas vezes, né, especialmente na área da saúde. Então nós temos uma questão importante na área da saúde com ransomware. Então existe esse mapeamento, né, mas em geral, assim, nós vemos que dependendo das particularidades de uma determinada região, né, os golpistas também se aproveitam disso, né, porque eles entendem. Nós estamos falando, por exemplo, do Pix, né, que é um sistema brasileiro, né? Então os golpistas também eles se apropriam, vamos dizer assim, das questões culturais de uma região para entender quais são as melhores formas de burlar, né, os mecanismos de segurança numa determinada região específica. E esses golpistas, vamos identificar, eles não são necessariamente brasileiros. Não são necessariamente brasileiros, né? Então, nós sabemos hoje que esses crimes, né, eles têm muitas vezes, na verdade, assim, nós chamamos, né, usamos uma expressão de golpistas, mas em muitos casos são quadrilhas mesmo, assim, né, dá para usar o termo bem claro, assim, e são quadrilhas que muitas vezes são internacionais, né, então que têm membros de diversos países e que são, em muitos casos, muito especializadas, né, então são profissionais muito qualificados de algumas áreas diferentes, né, e que se unem, infelizmente, né, para realizar crimes e golpes na internet. E vamos lembrar, né, até mesmo para a gente colocar como parâmetro, existem sistemas muito bem vigiados e com obstáculos gradativos, como, por exemplo, no sistema financeiro, e que eventualmente são atingidos por esses golpistas, né? A gente vê a todo momento informação de que o banco A, o banco B, a empresa B teve invadido o seu sistema de dados. Com certeza. Então, assim, na verdade, esse tipo de crime, né, assim, falando do crime virtual, né, do crime digital, ele tem várias facetas, né? Então, desde as facetas mais simplórias, vamos dizer assim, com os valores são menores, e aí que o foco geralmente é mais associado ao usuário mesmo, né? Então são golpes direcionados a um usuário, mas tem facetas desse tipo de golpe que estão na ordem de milhões de dólares, né? Então são facetas onde tem sim uma quadrilha muito bem organizada, que em muitos casos se utiliza de várias técnicas, tanto de engenharia social, como eu comentei, né? Por exemplo, aliciando profissionais que estão dentro de alguma organização-chave, mas que são altamente também tecnológicas, se utilizam de ferramentas muito avançadas, então, na verdade, esse crime, ele é muito
dizer assim, eclético num certo sentido, né? Ele ataca em várias fronteiras, porque de fato isso é um sintoma da nossa evolução para o mundo digital, né? Então muitos dos crimes que aconteciam anteriormente de forma física, eles migraram para o mundo digital. E também esse tipo de golpista consegue se preservar e se esconder do rastreamento das autoridades. Sim, esse é um outro desafio, né? Então, assim, nós temos esse desafio que é a partir do momento que o crime é realizado, né? Então tem toda a prática forense, por exemplo, dentro da segurança cibernética, que é identificar como aconteceu. Então, esses golpistas, obviamente, né, em muitos casos, são muito especializados e eles se utilizam de formas de tentar burlar as forças de segurança para evitar que eles sejam descobertos. Então isso também é algo assim que, com o passar do tempo, foi se sofisticalizando, assim, foi ficando cada vez mais complexo, né? E obviamente também as forças de segurança, né, tanto do ponto de vista das forças policiais, mas também no mundo da pesquisa, também tem evoluído para formas de conseguir deter isso. Então é uma briga, assim, né? É uma disputa entre, né, formas mais rebuscadas, mais avançadas de tentar esconder crimes, mas, por outro lado, né, tanto as forças policiais, quanto a academia, quanto as corporações, também desenvolvem técnicas mais avançadas para conseguir buscar essas informações. Então, nós comentamos agora há pouco, por exemplo, a questão do uso da IA na segurança. Então, também para, por exemplo, identificar, né, essas conexões, tentar rastrear esse tipo de malfeitor, pode ser utilizada a inteligência artificial também. A gente está encaminhando para o encerramento do Economia 4.0, mas eu queria fazer uma pergunta que tem me chamado a atenção. O reconhecimento facial que muito sistema tem usado, ele não corre risco em função da IA? Corre risco sim, né? Eu acho que assim, na verdade, o impacto, assim, da IA nas nossas vidas, assim, ele é muito grande, nós já sabemos, mas ele é muito pronunciado, né, em algumas áreas específicas, né? Então a questão do reconhecimento facial também tem um impacto importante, né, na produção. Então, por exemplo, né, nós podemos comentar sobre o que nós chamamos hoje de deepfakes, né? Então, que são esses vídeos, áudios, enfim, que são produzidos com inteligência artificial, né, e que se passam, né? Enfim, tu pode construir um vídeo, né, por exemplo, que com coisas, por exemplo, usando a minha imagem, né, a minha voz, e com coisas que eu não disse, né, ou um áudio, por exemplo. Então, esse tipo de produção, vamos dizer assim, digital, obviamente, ela tem impacto no reconhecimento, né, porque se tu consegue produzir uma imagem que é bastante próxima da original, em algum momento o sistema que faz o reconhecimento, ele pode ser enganado por isso. Então, a forma que tem sido tentado, né, enfim, como é que eu posso dizer assim, de combater isso, é a produção de sistemas que fazem um monitoramento cada vez mais preciso, né, inserem algumas modificações ali na forma de coletar a informação, ou na forma de processar a informação lá do reconhecimento facial, por exemplo, ou de outra biometria, cada vez com uma maior acurácia, enfim, com um maior uso de dados. Então, como eu estava comentando anteriormente, né, o que acontece é que tem esse desenvolvimento duplo, vamos dizer assim, tanto da questão do desenvolvimento das técnicas para burlar esses sistemas, né, então para produzir esses fakes, né, ou de alguma forma tentar enganar esses sistemas, por exemplo, de reconhecimento facial, mas, por outro lado, né, as organizações que trabalham com reconhecimento facial também avançam as suas pesquisas para conseguir identificar, por exemplo, quando um vídeo, né, ou quando uma determinada produção lá, uma foto, ela também não é verdadeira. Então nós temos uma disputa entre esses dois lados. Perfeito. Guaibeiros, nós estamos encerrando a Economia 4.0 deste sábado. Eu gostaria de agradecer muito o Jefferson Campos Nobre, professor do Instituto de Informática da URGS e integrante do I3E. Jefferson, muito obrigado pelo nosso bate-papo, hein? Obrigado, Valmir, de novo pelo convite, né? Fico muito feliz em participar desse espaço e um abraço para todos os guaibeiros. Guaibeiros, lembrando que o Economia 4.0 é um oferecimento Fê Comércio, a força do sistema ao seu lado, e Banrisul, crédito rápido para a sua empresa com Banrisul Giro Digital. Queria desejar a todos uma semana cheia de inovação e tecnologia, um ótimo final de semana em família, e nos encontramos no próximo sábado, se Deus quiser. Um grande abraço a todos. Você ouviu Economia 4.0.